Relato Intimidação, do livro Experiências Extrafísicas, de Pablo de Salamanca. Eu acabara de retornar de uma irmandade espiritualista, onde um casal amigo desenvolvia suas atividades bioenergéticas e assistencialistas. Ao entrar em casa, tive uma intuição que se manifestou em minha mente na forma de uma frase: "Tenho um trabalho para ser feito." Simplesmente ignorei o aviso, pois estava focado em outro assunto. Ainda meditava no que havia visto e sentido quanto às atividades espiritualistas presenciadas em poucos momentos atrás, baseadas preponderantemente em conhecimentos orientais, principalmente o budismo e o hinduísmo, com pinceladas de espiritismo. A princípio, eu não estivera muito disposto a aceitar o convite dos meus amigos, pois, afinal de contas, eu já atuava em outras duas instituições espiritualistas. No entanto, foi uma vivência enriquecedora ter conhecido o lugar, embora eu estivesse bem cansado devido à hora tardia que cheguei no lar. Após tomar um banho, recolhi-me à cama ainda pensativo. Minha mente permanecia um pouco acelerada. Eu observava as janelas fechadas do meu quarto, cujos vidros estavam fortemente iluminados pelas lâmpadas acesas no apartamento em frente. Aquilo me incomodava um pouco, sendo constante o vizinho apagar suas luzes muito tarde. Porém, desta vez, além disso, o sono não vinha. Mantive-me deitado de barriga para cima e olhando para a claridade dos vidros da janela por um tempo. Então, de repente, surgiu um homem dentro do cômodo e em frente à janela. Somente via o seu contorno escuro no meio da luz que vinha de fora. Como poderia estar acontecendo aquilo? Não havia lógica, pois eu morava no terceiro e último andar do prédio. De onde ele teria vindo? No entanto, não consegui reagir. Meu corpo estava paralisado na cama em catalepsia projetiva. Naquela época, não tinha conhecimento desse fato. Eu estava semi-projetado, ou seja, havia uma certa descoincidência do meu corpo astral com relação ao veículo físico, o que provoca a citada catalepsia. O homem era um desencarnado e não tinha boas intenções. Ele apresentava-se com um perispírito cinza bem escuro e não pude notar traços faciais ou outros detalhes. Sobressaíam apenas os seus contornos e percebi que tinha estatura média, sendo relativamente magro. Ele aproximou-se rapidamente de mim e pude ouvir que gargalhava. Em seguida, atirou-se sobre o meu corpo estirado na cama, segurando-me pelos ombros. As risadas aumentaram de volume, ou minha percepção se aguçara. Ele aproximou o rosto dele do meu e ria abertamente da minha impossibilidade de reagir. A seguir, afastou o rosto e continuava rindo, senhor da situação. Ele percebeu que eu estava um pouco amedrontado e repetiu 2 ou 3 vezes a aproximação de seu rosto do meu, gargalhando de forma desafiadora. Então, surgiu uma voz clara em minha mente que dizia: "Assopre, pois o sopro é energia." Passei a assoprar o seu rosto com vigor, pois todo o resto do meu corpo estava paralisado. Logo notei que a imagem do homem-sombra começou a se distorcer e desmanchar diante da minha visão. Na época, após a experiência, não consegui entender como eu havia conseguido assoprá-lo, mas hoje entendo que o fiz através do meu corpo astral. Houve um efeito energético evidente a partir da bioenergia que emiti contra o agressor. De alguma forma, ele foi afastado. Com o seu sumiço, comecei a sentir o corpo físico retornando ao normal. Primeiro mexi um dedo da mão esquerda, em seguida o braço
e, enfim, o restante do corpo. Após, perdurou uma sensação geral de formigamento na pele por um tempo. A seguir, sentei-me na cama ainda assustado. Lembrei do aviso que tivera quando adentrara o apartamento. Eu havia ignorado que tinha um trabalho a ser feito. Raciocinei que aquela entidade estivera ali para ser encaminhada por amparadores, através das minhas bioenergias. Desta forma, tranquilizei-me, acreditando que a tarefa estava cumprida. Dormi o resto da noite em relativa paz. Data: 1996.